Entre a autoconfiança e a baixa autoestima, como é que um homem de Deus deve ficar, uma mulher de Deus, né? A palavra fala aqui dos perigos da soberba, da arrogância, que traz destruição, traz fracasso para as nossas vidas, né? Confiar demais na força do próprio braço, mas também não acreditar em si mesmo, né? Ter uma autoestima muito baixa. Isso nunca nos levou a lugar nenhum e nem é plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Eu vou ler um texto aqui de Juízes, capítulo 6, a partir do verso 12, ele diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Veja que texto tremendo, essa conversa de Deus com Gideão, Deus tirando Gideão desse sentimento de impotência, de incapacidade, de abandono, não é? Como é que Gideão se via? Gideão se sentia impotente, incapaz de resolver a situação, de fazer qualquer coisa, né? Ele se enxergava como uma pessoa muito pequena, ele tinha uma péssima autoestima, muito baixa. Veja, ele dizia, a minha família é a menos importante, e eu sou o menor da minha família, ou seja, eu sou inferior a todos. Um sentimento de inferioridade terrível na vida deste homem chamado Gideão, que foi tremendamente usado por Deus. Veja, se você tem uma visão pequena de você mesmo, seus sonhos são pequenos. Se você tem ousadia pequena, se você não tem ousadia para ir adiante, para lutar, para encarar as situações, as suas realizações também serão pequenas. Porque quem não tiver coragem de ir adiante não vai realizar muita coisa. E Gideão tinha esse problema, ele estava lá paralisado diante das situações, desconfiado de Deus, se sentindo abandonado, não é? A atitude de Gideão qual que era? Era de autocomiseração. O Senhor nos abandonou, eu não posso fazer nada, coitadinho de mim. Quantas vezes nós assumimos essa postura? Nos isolamos das pessoas, eu estou dando tudo errado, desiste da família, vai para longe, desiste do casamento, se afasta, desiste dos pais, eu não estou honrando meus pais, né? As atitudes mais estranhas nós tomamos, dominados por esse sentimento de autocomiseração, de impotência, de incapacidade, de não ver valor em si mesmo. Mas como é que Deus enxergava Gideão, né? Veja, Jesus em algum momento com os discípulos, quando eles estão no mar e com medo de ser engolidos pelas ondas, Jesus vem e fala assim para os discípulos, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Né? Por que estão com tanto medo? Homens de pequena fé, não sejam assim, né? Tenham uma fé maior. Veja, quem tem uma fé pequena só pode ter sonhos pequenos. Quem tem uma fé pequena, ela tem também uma intimidade pequena com Deus, ela não sente a presença de Deus na sua vida. E quem vive com essa intimidade pequena, também tem realizações pequenas. E não vai adiante, não confia na presença de Deus dentro dele, através dele, na vida dele, não confia. Se nós estamos sem intimidade com Deus e se sentindo abandonados, nós sonhamos pequeno, realizamos pequeno. Não é esse o plano de Deus para a tua vida. Deus tem planos maiores. Como é que Deus via Gideão? Olha só, Gideão falando todas aquelas coisas, mas Deus vira para ele e chama ele. Como é que ele fala com ele? O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você que se sente fraco, que acha que você não é ninguém, Deus está olhando para a tua vida e não vê essa fraqueza que você enxerga. Ele está te dando uma palavra nova. Poderoso guerreiro, o Senhor está contigo. O Senhor não te abandonou, não. Você não é um João ninguém, não. Você não, esse sentimento eu não posso fazer nada, não é para a sua vida isso. Você pode realizar grandes coisas,
porque o Senhor está na sua vida e Ele está contigo. Veja, o Senhor, quando olha para nós, Ele não vê esse resmungão, esse inseguro, esse medroso, esse tímido. Ele não vê essa pessoa em nós. Ele vê aquilo que nós seremos andando com Ele, confiando nele, aprendendo a liberar o poder e a presença de Deus que está nas nossas vidas, aprendendo a confiar no Senhor que vive em nós e se manifesta através de nós. Por isso que Ele chama poderoso guerreiro. Tímido, inseguro, medroso, se sentindo a pior das pessoas, a mais incapaz, impotente, poderoso guerreiro. Isso é o que você é. Se levanta, poderoso guerreiro. E ele diz mais para Gideão, ele fala, vai, nessa tua força, vai, não tenha medo, vai adiante, né? Que palavra tremenda. Quando Deus olha para a tua vida, Ele não está vendo este lado do homem pecador, o homem caído, o homem fraco que não pode fazer nada. Dentro de nós existe uma ambiguidade, aquela imagem da presença de Deus com a qual nós fomos criados. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso ainda está dentro de nós. Foi corrompido? Foi. Se perdeu parcialmente? Sim. Mas veja, não foi destruído. Ainda há imagem e semelhança de Deus dentro da sua vida. Então, quando nós temos dentro de nós a imagem do homem caído, pecador, mas temos também dentro de nós a imagem do Deus vivo, poderoso, Criador de todas as coisas. É uma ambiguidade dentro do homem, uma trabalha contra a outra, uma é oposta à outra, né? Mas quando você olha para o universo, você fala, puxa, é uma humanidade caída, mas ainda assim o apóstolo Paulo em Romanos diz, olhe para as coisas criadas. Quando você olha para as coisas criadas, você tem a revelação do poder e da divindade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, né? Então, como é que nós devemos funcionar, como é que nós devemos operar no dia a dia nas nossas vidas, né? Gideão não confiou nele mesmo, mas ele confiou no Senhor que o capacitou e o qualificou como poderoso guerreiro. Ele acreditou no poderoso guerreiro, ele não confiou no próprio braço, mas ele acreditou no poderoso guerreiro que havia dentro dele e que foi levantado por Deus, né? E ao mesmo tempo ele confiou no Senhor. Acredite naquilo que Deus colocou em você. Acredite no homem de Deus que há em você, na mulher de Deus que há dentro de você. E confie no Senhor, não confie na força do seu braço, confie no Senhor, mas acredite nesse homem que há dentro de você. Não fica se sentindo um João ninguém. Deus te criou, a imagem dele está na tua vida, há virtudes em você que o Espírito de Deus coloca e te levanta e vai te usar poderosamente, né? Não fica aquela pessoa sem confiança, insegura, não. No Novo Testamento, em Hebreus 4,16, diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, né? Por quê? Porque o sangue de Jesus nos abriu a porta de acesso à presença do Pai. Entramos com ousadia, com confiança na presença dele. Deus é contigo, homem, mulher de Deus. O Senhor está na tua vida, Ele é contigo. Vai, porque Ele vai te dar vitória. Vai nessa tua força que Deus está te levantando, poderoso, poderosa, guerreiro, guerreira de Deus. O Senhor é contigo. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios capítulo 3, verso 11, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Você tem um acesso livre ao Pai, em plena confiança. Não desconfia, não fica inseguro, né? Avança, poderoso guerreiro. Abandona a insegurança, a timidez e o medo. Sai fora dessa. Isso não é para a tua vida, né? Sai desse isolamento, volta para o fronte de batalha. O poder de Deus está na tua vida, né? O Senhor é contigo e vitórias serão estabelecidas na tua vida como foram na vida de Gideão, né? Vai nessa tua força que Deus está contigo. Tenha uma grande semana abençoada. Eu oro para que você vença as suas batalhas, para que encare elas de frente, pela fé, pela confiança no Senhor. Mas não desacredite em você não. Acredite no poderoso guerreiro, a poderosa guerreira que está dentro de você
Deus é contigo. Tenha um dia, uma semana abençoados, cheios de vitória. O Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.